Para o assunto de hoje, você certamente já deve ter encontrado com alguém na rua, na escola, no trabalho ou em outro local que fala diferente de você, apesar de falar a língua portuguesa, não é mesmo? Comente aqui embaixo sua experiência ao ter contato com uma pessoa que fala diferente de você. Comente também sobre qual região do Brasil você acha que eu sou devido à minha fala. Vamos ver se você vai acertar. Você sabe por que existe essa diferença em nossa fala? As pessoas falam de maneira diferente por pertencerem a outras cidades, regiões ou países, por terem uma idade diferente da nossa, pelo seu nível de escolaridade, profissão, por fazerem parte de outro grupo ou classe social. Então, tudo isso pode influenciar em nossa maneira de falar, tudo certo? Então, a variação linguística, como o próprio nome já sugere, são as diferentes maneiras de se dizer a mesma coisa em o mesmo contexto e com o mesmo significado. Por exemplo, mandioca, macaxeira e aipim são três maneiras diferentes usadas na língua portuguesa para se referir à planta Euphorbiaceae, que compreende arbustos da América, cuja raiz é nutritiva, da qual se produz farinha, polvilho, entre outros. Como você observou, temos três palavras para o mesmo significado. Isso é variação linguística. Em todas as línguas há variação na fala. E com a nossa querida língua portuguesa não seria diferente, ainda mais com o tamanho do nosso país, que é imenso. Há 4 tipos de variação linguística e é importante que você pause o vídeo sempre que julgar necessário para fazer anotações. Se preciso for, reveja o vídeo. O primeiro tipo de variação é a variação geográfica ou regional. Em São Paulo se conhece a planta que se produz polvilho por mandioca. No Nordeste, em alguns estados, se conhece por macaxeira. Em outros estados, como mandioca. Já no Rio de Janeiro se conhece por aipim. Então, cada região tem um nome diferente. É possível notar diferenças também no português falado por um habitante do Nordeste e outro da região sudeste do Brasil, por exemplo. Há diferenças também entre o português falado no Brasil e o português de Portugal, que caracteriza a variação geográfica. Por exemplo, fila lá em Portugal significa bicha, apostila significa sebenta e calcinha significa cueca. O segundo tipo de variação é a variação histórica. Esse tipo de variação é causada pela evolução da língua ao longo do tempo. Por exemplo, uma das formas de tratamento antigamente era vossa mercê. Depois essa palavra evoluiu para vós mercê e hoje ela se transformou em você. O terceiro tipo de variação é a variação social. Esse tipo de variação é causada dependendo do grupo ou classe social do falante. Por exemplo, uma criança não utiliza a língua da mesma forma que um adulto e vice-versa. Por isso fala-se em linguagem infantil e linguagem adulta. O nível de escolaridade também é variação social. Se uma pessoa tem mais estudos, ela terá uma linguagem mais culta. Por outro lado, uma pessoa com pouco estudo tem naturalmente uma linguagem mais coloquial. Por exemplo, uma pessoa com mais estudo tende a falar nós vamos, enquanto uma pessoa que não tem muito domínio da norma padrão tende a falar nós vai. Porém, ambas as expressões têm o mesmo significado, informam que o falante com uma ou mais pessoas vão de um lugar para outro. Nós, falantes do português, conseguimos compreender isso. Outros exemplos de variação social é o sexo da pessoa.
homem fala diferente de mulher. As gírias, jargões de grupo ou profissões, como por exemplo a linguagem dos policiais, dos médicos, professores. O último tipo de variação é a variação situacional ou de estilo. Então, o nosso modo de falar muda de acordo com a situação, ou seja, de acordo com o contexto em que estamos. Por exemplo, a fala que usamos em nosso ambiente familiar ou entre amigos é diferente da fala que usamos em uma entrevista de emprego ou em uma apresentação de trabalho escolar. Então, dependendo do lugar onde estamos, temos que adequar nossa fala para uma linguagem mais formal ou informal. Como eu já falei em outros vídeos, a norma culta ou norma padrão tem mais prestígio social. É a variante linguística ensinada na escola, contida em grande parte dos livros e em alguns programas de televisão, como os telejornais. Então, para fixar, variação linguística é o uso variado da língua, que pode ocorrer por influência do tempo, variação histórica, por influência geográfica ou regional, variação geográfica, por influência do grupo social, classe social, sexo, idade, nível de escolaridade, variação social e por influência do contexto, da situação em que se encontra o falante, variação situacional ou de estilo. No entanto, é importante dizer que todas as variantes linguísticas ou formas de variação são adequadas, desde que cumpram com eficácia o papel da língua, que é a comunicação, ou seja, a interação verbal entre as pessoas. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha compreendido o assunto e que arrase nas provas. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque toda semana temos vídeo novo. Compartilhe esse assunto com seus colegas e até mais. Tchau!